Ora, muito boa noite. Eu faço este pequena arenga porque começava a ficar aflito com comentários de alguns dos meus magníficos leitores e auditores que quase que me punham morto, não é? Então a saúde e tal, isto está mal, cuidado, veja lá e tal, enfim. A notícia da minha catástrofe mortal é ainda prematura. Vamos ter calma, não é para já. E portanto resolvi fazer uma pequena charla, só como prova de vida. Olha, estou cá, graças a Deus, e a que chamei um ano de caos. Um ano de caos. A pensar, comentar as eleições para a presidência da República, de certa forma, a irrelevância dessas eleições, mas o que falta fazer e não vai ser feito, mais o resto. Vamos lá ver. Vamos começar pelo Presidente da República. Há, digamos assim, três tipos de candidatos a presidentes da República em Portugal abrilino, no Portugal abrilino. Em primeiro lugar, os candidatos de tempo de antena e de fixação do eleitorado. Em segundo lugar, os candidatos do sistema. E em terceiro lugar, os freelancers. Os freelancers é uma categoria à parte, são, enfim, sem querer, obviamente, personalizar a coisa. Lembro-me sempre do Tino, não é verdade? Do Tino, que era um candidato interessante, um desatino mais do que um Tino, enfim, e que coloriu várias eleições presidenciais, embora fosse, obviamente, para o PS. Mas, enfim, portanto, tirando esses candidatos mais freelancers, mais autocéfalos, ficam os dois primeiros grupos dos candidatos de tempo de antena e de fixação de eleitorado e os candidatos do sistema. Os do tempo de antena têm a ver com exatamente isso, aproveitamento da circunstância para fazer propaganda, e em segundo lugar, aproveitamento da circunstância para fixar, na primeira volta, o seu próprio eleitorado. O PCP sempre fez isto, com o célebre Otávio Pato, enfim, e outros, não é? E agora todos eles fazem, não é? A esquerda toda lá vai aparecendo com os seus candidatos, que obviamente são candidatos derrotados à cabeça, mas que vão fixando, vão utilizando o tempo de antena para fazer reclame. Se fôssemos nós, o mundo era fabuloso. Nem sequer isso é, porque aquilo que eles propõem é um pesadelo. E a seguir, para poderem dizer, nós propomos que os nossos eleitores votem em fulano ou em Beltrano. Lembro-me do PCP dizer que teriam que tomar Alka-Seltzer para votar no Dr. Mário Soares. Bom, os candidatos do sistema são candidatos do mesmo clube, no fim e ao cabo, não é? Quer dizer, para ser candidato do sistema é preciso não querer mudar nada do que é essencial. Nada. Não mudar nada que diga respeito à ONU, não mudar nada que diga respeito à NATO, não mudar nada que diga respeito a PALOPes, não mudar nada que diga respeito nada. Tudo o que é às agências especializadas, não dar nada que diga, portanto, à OMS e essas canalhas todas. Portanto, certinhos, têm que ser certinhos com aquilo, não é? E depois podem mudar, podem variar em aspectos de pormenor. Não é? Eu sou um bocadinho mais a favor do aborto, eu sou um bocadinho menos a favor do aborto, eu sou a favor das mulheres, eu sou a favor dos invasores, eu não sou a favor dos invasores, enfim. São os candidatos do sistema. E a maior parte, infelizmente, são candidatos do sistema. Não é? Não há em Portugal uma verdadeira alternativa ao sistema, nem à esquerda, nem à direita. À esquerda havia, antigamente, o PCP era uma alternativa clara, não é? Dizia, se nós fôssemos eleitos, saíamos da NATO, nós fôssemos eleitos, saíamos, acabávamos com esta Constituição e tal. Mas agora caladinhos como ratos, não é? Não se fala mais nisso, nem no capital financeiro.
transnacional, nem no hipercapitalismo, nada. Estão caladinhos como ratos e falam de Serviço Nacional de Saúde e de cacas do costume, que não interessam nada, ou interessam, mas enfim. Mas pronto. Depois, portanto, a variação é relativamente pequena. Vai aparecer um candidato certinho à direita do PS, provavelmente, não é assim? O PS da direita, que são pessoas engravatadas, com camisas brancas e gravatas e fatos azuis escuros, simpáticos, que vão dizer banalidades e que vão dizer mal dos outros, mas no fundo propõem exatamente o mesmo. E o mesmo vai acontecer à direita. Vão aparecer com fatos azuis, engravatados e camisas brancas a dizer mal dos outros e a propor exatamente o mesmo. A minha questão aqui é claro, o que é que se deve fazer? O que é que se deve fazer perante isto? Bom, reparem bem, eu sou reacionário, nacionalista e de direita. E monárquico ainda por cima. Portanto, já tive a atitude de dizer eu não voto nesta porcaria destas eleições republicanas, puta não sei o quê. Bom, hoje mudei um bocadinho. Mudei um bocadinho porque acho que a direita tem que ser relativamente pragmática e maquiavélica, de certa maneira. E, portanto, se a esquerda ou é, nós temos que combater o fogo com o fogo. Como é que isto se faz? Bom, deve-se escolher, provavelmente, aquilo que seja mais contundente ao regime. Portanto, é óbvio que, aparecendo um candidato do Chega, é óbvio que o candidato do Chega é onde lhes dói. É onde lhes dói. E, portanto, a primeira votação deve ser uma votação no Chega, não porque o Chega vai ganhar, não vai, com certeza. Não porque o Chega vai ganhar nas eleições presidenciais, mas porque o Chega vai fixar um determinado eleitorado que é uma espécie de aviso à navegação de que até nestas eleições nós temos tantos por cento. Cuidado, o país não está todo do seu lado. Esta ideia macabra de que um presidente partidário se transforma por artes, não sei de quê, não é? Em presidente de todos os portugueses no dia em que é eleito, é um bullshit. Não é presidente de todos os portugueses. Não é de certeza absoluta. Portanto, pode querer ser, mas nem sequer isso. Mas nem sequer isso, porque na prática não é. Na prática discrimina. Portanto, há que fixar o eleitorado e da mesma forma que o PCP quer fixar o eleitorado e aproveitar o tempo de antena e o Bloco de Esquerda e a IEL e o Caraças, nós temos que fazer o mesmo. Portanto, fixar o eleitorado é votar no Chega. Dê lá para onde der. Bom, o Presidente da República, numa primeira volta, necessariamente, o Presidente da República tem poder efetivo em Portugal. Tem algum. Podia ter mais com o que tem na Constituição. Isto é, porque toda a gente fala sempre do mesmo. Tem a bomba atómica de poder dissolver, nem sempre pode dissolver, mas não interessa, vamos simplificar, dissolver o Parlamento. Pode. Mas isso é uma bomba atómica que se pode virar contra ele. Tem o veto. Bom, o veto em Portugal quase que é um veto suspensivo, não é? Porque podendo ser confirmada a opção pelo Parlamento, o veto é suspensivo. Em qualquer caso, é uma arma importante. É uma arma importante se for utilizada sabiamente, ou seja, de uma forma metódica e sistemática. Ou seja, se quisermos, como forma de obrigar o Governo a negociar com o Presidente uma agenda que o Presidente tenha. Se não, eu veto-lhe tudo. Se não, eu atraso-lhe tudo, que é o que acontece em Inglaterra, apesar de tudo, não é? A Câmara dos Lordes tem um poder de retardamento, de destemporização política das medidas, que é melhor negociar com eles, porque senão os gajos fizerem isto sempre sistematicamente, rebentam com os timings todos políticos do governo. Portanto, não é um poder irredutível, mas é um poder que faz moça se for aplicado. É homeopaticamente, sistematicamente. Bom, depois tem algum poder de influência
através do Conselho de Estado, através da nomeação de altos dignitários, como os embaixadores e outros, não é? E altos cargos da República, aqui é da República, a possibilidade de poder falar ao país de uma forma solene e independente tem sido desaproveitada desde o tempo do Dr. Marcelo Caetano, que não era Presidente da República, mas que utilizou muito mal aquele tempo. A partir daí, parece que ficou aquela matriz, ficou mais ou menos não dizer nada, ou dizer redundâncias, ou dizer bullshits. Aquilo é uma maçada do caraças, ou falar de uma forma de tal maneira imbricada e telepática, quase, que a maior parte das pessoas não percebe. Tem desperdiçado isso, em vez de falarem diretamente e dizerem bacuradas com força. E depois tem uma intervenção semi-sórdida na justiça, que não é só nas nomeações, é no direito premial, ou seja, sozinho permeia as pessoas. O direito premial faz parte da justiça, não é? Há o direito penal, castigo, e o direito premial, o prémio. Portanto, esta coisa de distribuir condecorações a granel é destruir a justiça premial. É destruir a justiça premial. Não se percebe qual é a lógica. Não se percebe qual é a lógica. E quando não se percebe qual é a lógica, destrói-se um instrumento fundamental para a aplicação de justiça. E depois tem o direito de indulto e de comutar penas e o caraças, que é um disparate, porque é uma subversão. É uma subversão daquilo que é a independência dos tribunais. Bom, isto vem do Estado Novo, vem do tempo da monarquia, vem do Estado Novo, mas é um disparate completo. Esta ideia de que o chefe de Estado é o Supremo Magistrado da Nação e, portanto, pode fazer de juiz último é um disparate que não faz sentido nenhum numa lógica moderna. Mas o próprio Estados Unidos tem isso, não é? Tem o velhinho a comutar apenas a toda a gente e mais alguma, e agora vai acontecer o mesmo com o Trump. E depois tem o cargo emblemático de Comandante Supremo das Forças Armadas, que dá para poder usar camuflado e receber umas paulas e umas brados de armas e não sei o quê, mas não serve para mais nada, não é? Não serve rigorosamente para mais nada. A não ser que o Presidente da República seja militar. E então aí, numa altura de conflito, aí pode ter uma influência com certeza grande. Porquê o conflito? Aliás, eu penso que o ano 2025 vai ser o ano da escalada da Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial já começou, não é? As pessoas andam a dormir, algumas andam a dormir, a comer passas no fim do ano e a achar que o ano ia ser todo muito bom, mas não vai ser, não é? Vai ser uma aceleração da Terceira Guerra Mundial, que já começou com vários focos e que, como eu tenho dito sempre há anos a fio, tendem a constituir um conflito policêntrico convergente. Porquê que é importante nessa altura? Porque com a declaração do estado de sítio, ou de emergência, ou de guerra, há uma inversão da cadeia do comando. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que já não é o civil que manda nas Forças Armadas, é o chefe das Forças Armadas, o SEMGFA e o seu Estado-Maior, que manda na Polícia Civil e que manda nos militares da GNR e que manda nos bombeiros e que manda em tudo o que for afetável à defesa, como seja o tráfico aéreo, o tráfico naval, etc. E tal. Portanto, é absolutamente importante, podendo ir até extensões, como por exemplo a censura de guerra, que existiu e existe legalmente, a restrição dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, por exemplo, na sua mobilidade, na sua direito de associação e nas próprias subsistências, na intendência nacional. Bom, quando isto acontecer, eu presumo que vai acontecer o que aconteceu sempre em países ditos democráticos, que é a constituição de um governo de unidade nacional, um governo de salvação nacional, um governo de unidade nacional, um governo de guerra. O que é isto? É a convergência dos partidos do centrão, basicamente,
para formar um governo único com a acalmação das periferias barulhentas, a quem vai ser dado também um poisozinho, se calhar, na própria organização governativa para os ter calados. Isso aconteceu em todo lado, aconteceu na nossa mãe da democracia moderna, que é a Inglaterra, não é assim? Aconteceu no Reino Unido durante a guerra. Faz algum sentido? Faz, claro que todo. Mas, quer dizer, não é nada de alteração substantiva, ou seja, no fundo isto já existe. Não é? O que não existe é declarado, existe uma espécie de teatro guignol, que é o teatro de marionetes, em que supostamente há uma oposição e supostamente há um governo. Bom, o problema da nova fase que vamos assistir a partir deste mês é que o Trump é absolutamente fora da caixa. E, portanto, nós temos, neste momento, como pivôs da governança mundial ou da desgovernança mundial, indivíduos que são completamente fora da caixa. Temos nos Estados Unidos, o pior deles todos, que é o Sr. Trump, que ninguém controla. Controla ele e mal, não é? Ninguém controla. Portanto, amanhã pode ser uma coisa, depois da manhã pode ser outra. Enfim. Podemos ter, e temos na Rússia, por enquanto, um senhor que pensa para a cabeça dele e por enquanto é o imperador. Não quer dizer que não piore, porque se ele for à vida por qualquer circunstância, por morte natural ou por lhe acontecer uma coisa feia, que também acontece na Rússia, a seguir vem um pior, vem um czar muito pior que ele, um czar muito menos controlável do que ele. E o Xi, que é o chefe da burocracia chinesa, também enfim, é uma pessoa que pensa com uma lógica temporal e geopolítica completamente diferente daquilo que são os padrões do resto do mundo. Isto já por si causa uma certa destabilização. Agora, o mais interessante de tudo é que o Trump ainda nem sequer tomou posse e já está a destabilizar a NATO. É extraordinário, não é? Designadamente, dizendo que os Estados Unidos querem a Groenlândia, que pertence à Dinamarca. Dizendo que os Estados Unidos precisam de incorporar o Canadá, que é um domínio da coroa inglesa, não é assim? Embora independente. Mas cujo chefe de Estado é o rei da Inglaterra, não é? A NATO vai ter que pagar 2 para 3% do PIB, porque senão ele desinteressa-se da defesa desses países que não quiserem pagar. O que vai pôr em causa países que já estão com uma crise económica devastadora, como a Alemanha, ou como a França, ou como, enfim, uma série de países pequenos, como nós, não é assim? Que estamos, ou a Espanha, ou a Grécia, não é? Que temos a maior dificuldade de fazer isso. Afirma uma aliança extraordinária com Israel, o que é normal. Tudo isto é normal, eu já vou explicar. Mas que é uma aliança que não deixará os muçulmanos indiferentes, não é? Se o Hamas não entregar os 100 reféns até eu ser eleita, pá, nem sabem o que lhes acontece. E ele não está a brincar, não é? Não está a brincar. Já estão à rasca, já querem entregar os reféns. Alguns já devem estar mortos, mas enfim. As questões bilaterais vão ser tratadas entre estes senhores. Quer dizer, não vai haver multilateralismo nenhum, porque quem fala diretamente com o Putin é o Trump, quem fala diretamente com o Xi é o Trump, e quem define a política em relação ao SEI e aos BRICS é o Trump. Portanto, não há. Acabou esta ideia do concerto multilateralista e não sei o quê, é um bullshit que vai à vida também. Bom, no meio disto tudo, há um país com 200 km de largura que se chama Portugal. Tem quase 9 séculos de história. O que é que nós andamos aqui a fazer? A querer gastar de PIBs em armamentos e não sei o quê, não sei o que mais,
com um país cujas forças armadas, juntas, dos três ramos, ou seja, a Força Aérea, o Exército e a Marinha, são menores em dimensão do que a Guarda Nacional Republicana, do que a Gendarmeria. Está tudo doido. Está tudo doido. Bom, eu defendo e continuei a defender sempre uma coisa que não vai acontecer em Portugal, e que é uma política do Dr. Oliveira Salazar, aquilo a que ele chamou a neutralidade colaborante. Portugal devia ser um país de neutralidade colaborante. Isto é, eu não me envolvo nas guerras que forem ocorrendo. Não tem nada a ver com a guerra da Ucrânia, não tem nada a ver com a guerra da China e dos Estados Unidos, nem com o Iémen, nem com. Não tem nada a ver com isso. Mas acolherei com certeza todos aqueles que quiserem colaborar connosco de uma forma construtiva, como tem sido, por exemplo, a grande comunidade ucraniana em Portugal e até a comunidade russa são iguais nesse particular. São pessoas de trabalho, são pessoas que se esforçam, que têm contribuído para o nosso desenvolvimento. Portas abertas, como sugeria o Dr. Oliveira Salazar, neutralidade colaborante. Colaboramos com ambos os lados. Bom, aquilo que temos que fazer a sério é defender a nossa zona económica exclusiva, é absolutamente imperativo, defender o nosso espaço aéreo, controlar a imigração. A imigração é o cavalo de Troia, não é? E isto, não há dúvida, que vivemos numa época em que a esquerda mente com os dentes todos que tem na boca, porque diz que ter 400 mil invasores em 3 anos não é irrelevante para uma população que tem 40 e tal por cento de reformados. É que os invasores são jovens, são quase todos do sexo masculino. Está tudo doido, está tudo doido. Que aquilo que é o aumento da criminalidade é uma sensação, quando nós vimos o que é o aumento absolutamente astronómico dos crimes de tráfico de droga, de tráfico de pessoas, de tudo e mais uma coisa. Astronómico. Os crimes de sangue, não é? Enfim, de maneira que isto, a imigração, é o cavalo de Troia. É o cavalo de Troia. Não é só cá, é em todo lado. As guerras civis que vão ocorrer nos países da Europa, na Alemanha, em Espanha, em França, na Áustria, por todo lado, e cá, naturalmente, vão ter como protagonistas também os cavalos de Troia dos invasores. O que é que era preciso fazer então? O que é que o senhor acha que se devia fazer? É tão fundo que, que era preciso, digamos, parar e fazer tudo ao contrário, quase. Em primeiro lugar, it's always about money. Economia primeiro. Economia primeiro. Liberalizar a economia. Era preciso liberalizar a economia. Diminuir o excesso de carga fiscal sobre quem produz riqueza, sobre a riqueza. Então, o senhor é a favor dos ricos? Claro. Para acabar com os pobres, é preciso não acabar com os ricos. Essa é que é a questão central. Acabar com a subsídio-dependência. A quantidade de gente inútil que recebe do Estado português, leia-se dos nossos impostos, que não são canalizados para o progresso, porque estão nababos a viver de forma indevida daquilo que é o rendimento nacional, tem que acabar mais tarde ou mais cedo. É claro que esses são eleitores do PS. O PS nunca, na vida, fará tal coisa. Retirar a despesa com ilegais e com similares. Diminuir a burocracia, o excesso de intervenção do Estado, que afasta o investimento externo, que afasta o investimento interno, que encarece o sistema e que alimenta a corrupção. Combater a corrupção a sério começa por diminuir a burocracia. Começa por liberalizar a informação. A verdade a que temos direito. Quem tem medo da verdade? É preciso, simultaneamente,
reformar a administração da justiça, para a tornar célere, sobretudo naquilo que tem impacto na economia. No fundo, também reformar o ensino, ou seja, acabar com a ideologia de esquerda única nos sistemas de ensino todos que existem, e acabar com a informação de tipo Pravda, ou seja, com a informação totalitária que ocupa os canais do Estado e os jornais em geral. Isto vai acontecer? Não. Nada disto vai acontecer? Nada. Porquê? Porque não. Porque o centrão, de um lado, da direita, tem complexo de culpa e, portanto, não vai reformar o sistema. E da esquerda, só beneficia se o sistema se mantiver tal como está. E, portanto, que se lixe a economia, isto é para manter. Só que isto vai rebentar com o próprio sistema. Isto é, quando a crise exterior obrigar a uma tensão interna de sacrifício, rebenta o próprio aparelho. E aí os nossos políticos esfregarão as mãos de contentes porque têm um culpado fácil perante a estupidez da maioria das massas. A culpa é do Trump, a culpa é do Putin. Já temos os culpados à vista. Nunca é nossa. A culpa nunca é de quem deixou apodrecer o sistema até este ponto por razões sórdidas de poder. O caos é endógeno em termos de apodrecimento e vai ser endógeno em termos de invasores. Caso onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Isto vai acontecer. E depois também haverá um caos exógeno provocado pela guerra, provocado pelas circunstâncias que vão ocorrer neste ano, em acelerado concretamente. No meio disto tudo é curioso que ninguém percebe, ou ninguém quer perceber, ou ninguém tem lata de anunciar que uma parte disto é autorizado, aliás, tudo isto é autorizado por Deus para castigar a humanidade prevaricadora. Aquilo que aconteceu em Hollywood é claro. Há um show, há uma cerimónia blasfema em que se troça diretamente da divindade, o Deus Almighty foi gozado com risada daquela escumalha toda, e 10 horas depois, irrompeu um incêndio que já queimou 13 mil casas e já vai com 25 mortos e não acabou ainda e vai continuar e vai continuar. É curioso que mesmo perante isto, muita gente continua a insistir que Deus não existe, ou à maneira do Chico, que Deus não castiga, ou que o inferno não existe. Ou que está vazio à maneira do Chico. Bom, portanto, meus senhores, continuarmos a bater com a cabeça na parede não vai resolver o problema. As coisas vão se resolver da pior maneira, que é a força normativa dos factos. É isso que vai acontecer. Mas isso vai ser feito à custa de muito sofrimento, de muitos inocentes que vão pagar, como sempre, os justos pelos pecadores. Mas é por aí que vai, porque o mundo não se quer emendar. Pronto. E aqui têm a minha prova de vida de hoje. Como veem, estou vivo e continuo mais ou menos na mesma. Como dizia o professor Soares Martínez, quando eu lhe perguntei: ó senhor professor, o senhor está com 90 anos e está igual, qual é o seu segredo? E ele respondeu-me com aquela carinha dele: quer que lhe diga? Eu vou explicar, não mudo. Até logo.